Boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo com mais uma live Frutificando na Videira, mais uma quarta-feira. E para você que está entrando na live agora, nós pedimos que você já vai convidando seus amigos, vai compartilhando essa live para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus que nós temos aqui nessa noite. Hoje nós temos uma convidada super mega especial que é a Paty Duarte, a Patrícia Duarte. Oi, Patrícia. Olá, boa noite. Isso aí, vamos estar entrevistando a Patrícia hoje. Ela tem muito para falar de Jesus, sobre a vida dela, contar um pouquinho como ela se aproximou de Jesus. Então, eu já te convido para ir compartilhando essa live, porque eu creio que o que as pessoas precisam nesses dias de hoje é ter essa intimidade com Jesus, essa conversa, é se derramar aos pés de Jesus. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso nessa noite. Vamos começar, até que você convida aí os seus amigos, vai colocando lá a janta lá no micro-ondas para esquentar, para jantar depois, deixa tudo para depois. Agora larga tudo e vamos assistir essa live. A Adriane vai estar trazendo um louvor agora. O nome do louvor é Yeshua, que quer dizer Jesus. É esse o nome do louvor mesmo, Paty? Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus, me fala Yeshua, né? E, então a Adriane vai estar cantando esse louvor para aquietar o nosso coração, trazer a presença do Espírito de Deus e depois a gente vai estar passando então para a entrevista.
Isso aí, então, estamos de volta novamente com a nossa live diretamente aqui da Igreja Videira Verdadeira. Para você que não conhece a nossa igreja ainda, você pode acessar ali Igreja Videira Verdadeira de Lajeado. Você pode assistir os nossos cultos lá pelo YouTube todas as quintas-feiras às 20 horas e domingo às 18 horas. Mas para você que mora aqui em Lajeado, pode também fazer uma visita e vir conhecer a nossa igreja aqui todos os domingos. Uma pregação muito abençoada para todos os visitantes, todas as pessoas que estão começando a ter esse primeiro contato com Jesus. E eu te convido também para deixar o seu comentário ali na nossa live, é muito importante para nós. Se tiver alguma falha de técnica, de som ali, também fala para nós, porque às vezes você que está aí do outro lado escutando, está ouvindo ali, não está escutando direito, comenta aqui que tem o nosso irmão em Cristo ali, o Mateus. É o Mateus? Mateus está ali na técnica hoje. Era sempre a Ágata Brandão, que era também da nossa equipe. A Ágata está fazendo um curso, não está podendo vir nesses dias, mas nós temos sempre a nossa equipe aqui. E você pode deixar ali uma pergunta também, se você quiser, tiver alguma dúvida sobre o que a gente está falando aqui, pode perguntar, que depois, dentro do possível, a gente vai estar respondendo. Pode deixar também um pedido de oração, no final a gente vai estar orando pelo seu pedido, pela sua causa. Então, como prometido e como estamos fazendo sempre nas nossas lives, uma entrevista. Hoje a nossa convidada especial é a Patrícia Duarte. Para quem não conhece, a Patrícia, ela é esposa do Natanael, um rapaz lindo de olhos azuis que canta aqui na Videira. Só meu, hein? Ai, ai, ai. Ai, né, gente? É sempre bom brincar um pouquinho, né? Isso aí. Mas vamos apresentar então a Patrícia e vamos estar então passando a palavra para ela. Ela vai estar se apresentando. Então, boa noite, Patrícia. Boa noite a todos que estão assistindo e aqueles que ainda vão assistir, né? Porque tem Isso. gente que assiste depois. Isso, tem muitas pessoas, a live fica ali, você pode, se você gostou da live, pode falar lá para os seus amigos, lá no Facebook lá da missionária Marinete Souza, só no meu Face não é missionária, tem uma live muito abençoada, passa lá para os seus amigos olhar também, que sempre eu tenho certeza que Deus vai estar falando. É verdade. Então eu quero começar passando as perguntas para a Patrícia. A Patrícia vai estar se apresentando. Fala um pouquinho de você, onde você nasceu, sobre os seus pais, de onde você é, assim. Meus pais, então, eles não são daqui, né? Eles são natural de outras cidades, os dois, e eles vieram morar pra cá, né? Já há muitos anos. E eu sou daqui, né? Não posso dizer que sou natural, porque a mãe, ela resolveu me ter lá em Marques de Souza. Mas só na identidade e na certidão, porque eu praticamente não vivi, não morei lá, simplesmente só me teve lá e eu já vim pra cá. Só nasceu. Então eu sou daqui, né? Sou de Lajeado, tenho 28 anos, eu estou aqui na igreja, então já faz na Videira Verdadeira, né? Já faz um tempo, esse ano vai fazer já 14 anos que eu tô aqui, que eu conheci Jesus, né? E é isso. Eu sou casado com o Natanael, né? Antes a gente até brincava aqui, né? A Patrícia é mais conhecida por ser casada com o Natanael mesmo, porque ninguém me conhece, né? É a esposa do Natanael. Mas Jesus me conhece. Jesus te conhece, né? Isso é que é importante. E para quem não conhece também é o Natanael, como eu já disse, o Natanael é o moço que toca louvor aqui, aquele que toca o violão aqui na Igreja Videira Verdadeira e canta também todos os cultos aqui. Esse é o esposo da Patrícia. Isso aí. E tu já me disse que tá 14 anos. 14 anos, entrou junto comigo então. 14 anos. Então a gente entrou junto. Com que idade tu tinha quando? Então eu tinha 15 anos, né? Quando eu comecei a vir na videira, assim, eu tinha 15 anos e desde lá tô aqui. Mas tu já frequentava alguma outra igreja ou a tua primeira igreja é a videira?
eu fui de berço católico, né? Meus pais são católicos, enfim. Então, eu não tinha conhecimento nenhum de Jesus, assim, né? Só o que a gente ouvia de Páscoa, de Natal, né? Então, eu não seguia também o catolicismo, assim, né? Não praticava, só se dizia, né? Como normalmente é, né? Então, eu vi com 15 anos, né? Eu recebi um convite da Sara Rebeca, que era minha colega. Era minha colega de escola. E ela me fez um convite. Paty, vai ter lá numa igreja uma rede de jovens. E nem era aqui na Videira, né? Vai ter uma rede de jovens, vamos lá e tal. Era no sábado de noite. Daí a gente foi. O Luke nos deu carona ainda. E a gente foi. Eu lembro que naquela noite, assim, eu chorei, sabe? Ouvindo os louvores, assim, tudo a presença, né, de Jesus naquele ambiente, assim, eu chorei. Eu não lembro de fato o que eu senti pra ter chorado, mas eu sabia que algo diferente tinha começado na minha vida, assim, sabe? Alguma coisa especial. Isso. Então, foi o primeiro contato que eu tive com Jesus, assim, né? Foi a primeira recepção que eu tive por ele, assim, já me emocionei, já chorei, porque eu sabia que o meu conhecer dele, né, e ele de mim seria longo, né? Então foi muito incrível, assim. Então, através dela, que era nossa colega de escola, fez esse convite e depois eu simplesmente fui vindo, né? Nem precisava insistir muito, já me convidava, eu vinha. Até que foi vindo, conhecendo mais de Jesus e tô aqui 14 anos. Já. E nessa época tu já conhecia o Natanael? Eu conheci aqui, né, na Videira. Na verdade, conheci nessa rede de jovens, né? Foi o primeiro contato que eu tive com ele, assim. Mas logo no ano que eu já me converti, né? Que eu já comecei a vir na igreja, já rolou aqueles, né? Namorinho, não sei o quê. Começou ali. Então, eu já entrei na igreja, já comecei a namorar ele. Depois a gente ficou noivo, depois a gente casou e... Isso tudo vocês eram bem jovens ainda? Sim, eu tinha 15 anos. 15 anos. 15 anos. Tá casada há quanto tempo? Vai fazer esse ano 10 anos. 10 anos 2014. Já. Passa muito rápido. Nem um filho ainda? Nem um filho. Por enquanto. Por enquanto, né? Quando vir, vai vir os trigêmeos, né? Como assim, Marinete? Trigêmeos. Ai. Já tá todo mundo falando que é 2, mas, né? Jesus sabe que é só 1. Sim. Então, como a gente está falando hoje de conhecer Jesus, porque tem uma grande importância a pessoa saber que Jesus existe e conhecer, ter esse contato mais íntimo. Como a Patrícia disse que ela recebeu um convite e ela esteve pela primeira vez e ela sentiu essa vontade de chorar. Já é algo diferente do que normalmente no nosso dia a dia a gente vive. Então eu quero fazer uma pergunta para ti, Patrícia, para você explicar assim, para as pessoas que estão acompanhando, porque eu creio que tem muitas pessoas acompanhando essa live e às vezes as pessoas ficam falando, pensando assim, mas eu conheço Jesus, sabe, eu conheço Deus, eu acredito em Deus. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais detalhado assim, o que é para você conhecer Jesus, como a canção da Adriane também falava, eu quero conhecer Jesus. O que é para ti essa palavra, esse verbo, conhecer? Amém. A Bíblia fala, né? Conheçam e prossigam a conhecer ao Senhor. Eu mesmo, 14 anos andando com Ele, eu ainda tenho muito para conhecer, né? Eu tenho muito ainda para aprender. Porque aos poucos, Jesus vai nos revelando, né? Parte dele. Quanto mais a gente se aprofunda no relacionamento com Ele, mais Ele nos vai revelando, né? Quem ele é e quem nós somos diante dele, né? Então a Bíblia fala e é muito claro, né? Continue em conhecer. A gente não vai conhecer Deus do dia para a noite, né? É um processo que a gente vai ter até o final da nossa vida, né? De conhecer Ele. Eu acredito que o conhecer Ele é de fato essa intimidade, tu gerar intimidade com Ele, sabe? Porque tu só conhece uma pessoa, tu só consegue confiar nessa pessoa se tu conhece ela, né? Sim, tem e para intimidade. conhecer ela, tu precisa ter tempo, tu precisa gastar tuas energias com ela, né? Tu precisa entregar tudo que tu tem, porque tu tem que passar tempo com aquela pessoa, né? Então, com Deus é da mesma maneira, né? E a gente faz isso através da oração, né?
quanto mais a gente ora, mais a gente vai tendo essa comunhão com Deus, né? Essa intimidade com Ele, e a gente vai conhecendo mais dele. Por exemplo, assim, eu e o Nathan, a gente tá há 10 anos casados, né? Se ele já me olha diferente, eu já sei aquilo que ele tá pensando, né? Às vezes um olhar que para qualquer pessoa pode significar nada, para mim eu sei do que ele tá sentindo, o que ele tá querendo expressar com aquele olhar. Por quê? Porque de tantos anos andando com ele, conversando com ele, né? Vendo quando ele fica bravo, vendo quando ele fica feliz, né? Então, conhecendo ele, eu já sei discernir essas coisas. E a mesma coisa no relacionamento com Deus, né? Quando a gente tem tempo com ele em intimidade, nós vamos conhecendo cada dia mais ele, de forma que a gente não precise que caia um raio do céu para que Deus fale conosco, né? Mas na intimidade, no sussurro da palavra de Deus, a gente já sabe que é a voz dele, que a gente precisa obedecer, né? Então, é nessa intimidade. E para ter intimidade com Deus, a gente precisa gastar o nosso tempo, é também jejuando, é lendo a Bíblia, né? Porque a Bíblia fala de Deus, né? É a voz dele. A Bíblia é o manual do cristão, a gente precisa ler a Bíblia, né? A gente precisa todos os dias se alimentar da palavra de Deus, e justamente ali que a gente vai conhecendo ele, né? E nos conhecendo também, porque é uma troca, né? O relacionamento nunca vai ser unilateral, só de uma pessoa, né? Mas é dos dois. Tanto que nas orações que a gente faz, a gente precisa também ficar em silêncio para ouvir a Deus, né? Então é um relacionamento, é uma troca, é intimidade, né? A gente vai conhecendo a Deus dessa maneira. E eu acho muito importante isso que nós estamos trazendo nesse assunto de hoje, que é o conhecer Jesus, porque eu já falei isso inúmeras vezes aqui nas minhas lives, que eu sempre comparo assim a um artista muito famoso, vamos dizer lá, um artista que todo mundo conhece, o Luan Santana. Eu sei que o Luan Santana canta, eu posso ter comprado todos os lá agora nem se compra mais disco, eu tô lá da era dos bolachão ainda. Mas assim, a gente pode conhecer todas as músicas, ter ouvido todas, acompanhar todas, cada lançamento do Luan Santana. Mas eu não sei, na verdade, como a Paty está falando, discernir o olhar do Luan Santana. Ele pode estar lá num dia completamente triste cantando, e eu tô lá feliz da vida pensando que o Luan tá feliz, porque eu não conheço ele. Então, a pessoa que conhece ele deve ser as pessoas bem íntimas dele, a família, aquelas pessoas que estão bem próximas dele. Então, eu vejo assim, muitas pessoas dizendo, eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus, eu tenho fé. Mas só isso não basta, né, Patrícia? É importante a gente, porque Jesus, ele nos conhece. Jesus, ele sabe até os nossos pensamentos. Mas nós precisamos conhecer ele, porque eu vejo que o conhecimento de Jesus, ele faz com que a gente também aceite a vontade de Deus, Sim. né? Porque nem tudo na nossa vida são flores, mesmo andando com Jesus. Mas a partir do momento que a gente conhece, a gente começa a entender que aquilo é para o nosso bem, que Deus, ele está de alguma forma nos tratando para que a gente fique mais parecido com ele, para que a gente tenha salvação, que é o propósito principal, né? E a Bíblia fala, né? Sede meus imitadores, né? Como eu sou também de Cristo Jesus. Paulo fala, né? Isso. Então a gente precisa ser imitador de Cristo, né? E como a gente é imitador de Cristo, como a gente vai ser? Conhecendo, né? Conhecendo aquilo que ele fez, conhecendo aquilo que ele falou, para que a gente também seja, né? Isso, e não se decepcionar. Porque eu vejo muitas pessoas decepcionadas com Deus. Mas se Deus é bom, por que acontece isso? A partir do momento que a gente conhecer ele verdadeiramente, a palavra dele, o que ele nos promete, o que ele nos diz, quem ele é, a partir desse momento a gente não tem mais essas mágoas, esses atritos com Deus, porque a gente sabe que ele é bom em todo o tempo, independente do que está acontecendo com a nossa vida, ele está cuidando, mas nós precisamos saber disso para ter aquela paz que ele promete, aquela paz que excede todo entendimento. É quando a gente está passando por tribulações, mas a gente está em paz porque a gente sabe que Deus está no controle. Sim. Assim, o meu encontro com Jesus, né, o meu conhecer de Jesus foi
muito lindo, assim. Eu posso dizer que foi em processo, né? Não foi, por exemplo, de um dia para a noite tudo mudou na minha vida, eu conheci o amor de Deus, eu não tinha mais medo, né? Não foi assim comigo, né? Às vezes a gente ouve uma história assim, minha vida era assim, do nada, né? Jesus mudou tudo. A minha foi aos poucos, né? Foi um processo, assim. E eu sempre conto que quando eu era criança, eu tinha um desejo de ter um irmão mais velho, né? A minha irmã, ela é 10 anos mais velha que eu. Então eu não pude brincar assim com ela, né, da mesma idade que eu, assim. Então foi diferente o nível de idade. Então, criança imaginativa, né, eu tinha na minha mente assim, eu quero ter um irmão mais velho. Eu sempre conto isso na célula, eu sempre conto. Eu quero ter um irmão mais velho. Eu ficava imaginando esse irmão, como ele seria. Daí eu ficava pensando assim, esse irmão, ele vai me ouvir todo dia. Ele vai brincar comigo, ele vai me ouvir. Daí quando, sabe, tu fica ali naquela fase de namoradinho, ele vai ter ciúmes de mim, não vai querer que eu fique com ninguém, não sei o quê. Então eu imaginei, assim, uma pessoa, né, que não existia e dificilmente um homem seria assim como eu gostaria de ter um irmão, né? Daí passou, fiquei, né, adulta, enfim, tudo isso vai ficando pra trás, né? Coisa de criança, imaginativa, enfim. Aí teve um dia que eu tava voltando do trabalho pra casa. E foi incrível, assim, porque, sabe, tu começa a pensar como foi teu dia, do nada tu tá pensando há 30 anos atrás, 12 anos atrás, né? Uma lembrança que tu tinha. E eu pensei na hora, isso eu já tinha conhecido Jesus, né? Eu já tinha meu primeiro encontro com ele. E eu voltando pra casa, eu pensei assim, nossa, olha como eu queria ter aquele irmão, aquela época, tal. Quando me veio esse pensamento, logo Jesus disse assim pra mim, eu sou esse irmão. Então, para mim, assim, foi uma grande chave no meu coração aberta para que Jesus entrasse, porque tudo que eu quis na minha vida, sabe? Tudo que eu sonhei em ter alguém, ele era essa pessoa. Ele é essa pessoa, né? Então, ele supriu toda essa carência, por assim dizer, no meu coração, né? Porque ele é o meu pai, porque ele é meu amigo e ele é meu irmão. Então, eu comecei a abrir meu coração de fato para conhecer a ele, né, a partir desse momento que ele se revelou para mim, né, quem ele era. Sim. Então eu pude confiar nele, de que ele estava em mim, né, comigo, estava me ouvindo desde sempre. Ele sabia que eu queria ter esse irmão e ele me mostrou que era essa pessoa que sempre estava comigo, né. E engraçado que no dia eu até falei assim, Jesus, mas tu não tem ciúmes de mim, tipo assim, ainda quis falar alguma coisa para Jesus, né. Daí logo na minha mente veio o quê? Aquele versículo. Não sabeis vós que o Espírito que habita em vós tem ciúmes? Daí eu fiquei assim, de boca aberta. Porque Jesus é muito bom, né? Ele conhece o nosso coração, ele sabe tudo que há na nossa mente e ele sabe que o espaço vazio de cada um é só preenchido por ele. É muito maravilhoso mesmo essa coisa de conhecer Jesus. É algo assim que depois que a gente começa a conhecer, a gente não quer parar, como a Bíblia mesmo diz. A gente quer conhecer e prossiga conhecendo mais. E como tu falou, em chave, eu acho muito importante frisar essa parte, porque a palavra de Deus, ela é uma Bíblia aqui, algo grande aqui. Às vezes as pessoas acham difícil de entender essa palavra. Mas a palavra de Deus, quando ela é lida e ela é meditada, realmente elas são, os versículos bíblicos, eles são chaves na nossa vida. Eles desencadeiam algo que estava escondido dentro de nós. Como isso que a Paty falou agora. Tem um versículo no Salmo 37, eu não me lembro se é o versículo 4 ou 5, que diz, agrada ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E esse versículo ele faz muito sentido na minha vida todos os dias, porque a gente fica pensando como eu vou ter alegria, A palavra de Deus diz que a nossa alegria ela vem de Deus. Quando a gente faz Deus feliz, Deus está feliz conosco, Ele derrama alegria sobre nós. Então, era um desejo do coração da Paty conhecer esse irmão imaginário.
E ela começou a conhecer Jesus, começou a se aproximar e ele se revelou a ela. A palavra de Deus também diz que Jesus, ele se revela aos seus, aqueles que buscam ele. Então não é para todo mundo. Jesus, ele está ali para todo mundo, sim. Mas nós é que devemos buscá-lo, nós é que devemos nos aproximar dele para que ele venha a ter essa intimidade conosco também, entende? Porque eu vejo Jesus assim como alguém que está lá no centro, ele é Deus, ele está lá, ele não sai de um lugar, mas nós se aproximando dele, ele se faz conhecido para nós. E eu quero agora fazer a próxima pergunta, que é: fale de algo significativo na tua vida, que uma cura na alma, uma cura física, alguma coisa que tu sentiu que foi Deus que fez. Conta assim uma historinha para nós sobre isso, se tem alguma historinha dessa. Tem várias, né? Então acha uma aí, conta para nós. São tantas. Eu posso dar um exemplo de cura física. Vamos começar pela cura física. Teve uma vez que... Já tive várias, assim. Jesus é muito bom porque ele se importa, né, com cada detalhe da sua vida, da nossa vida, né, com tudo aquilo que a gente está pensando, sofrendo, né. Deus se importa com todas as coisas. Então eu posso dizer assim que eu já recebi várias curas físicas, mas eu vou contar uma delas então, né, senão a gente fica aqui bastante tempo. Mas uma delas que é, vamos dizer assim, mais recente, por assim dizer, ano passado, se eu não me engano, não, ano retrasado, eu tive um problema nos brônquios, né, um início de asma, assim, a garganta chegava a puxar a respiração, dando aquele barulhinho, sabe? Assim, né, fui no médico, enfim, fiz todos os exames, não deu que era asma, mas podia ser um início de, né, e ela me receitou a bombinha, né, tradicional bombinha. Enfim, era pra mim levar ela pra tudo que é lugar, eu não levei um dia e me lasquei, né, mas teve um dia que eu tava subindo um morro, que ele é muito íngreme, aquele morro. Tu chega lá em cima, tu tá podre, acabada. E eu cheguei lá em cima e tava assim, sem ar, totalmente sem ar. A garganta nem fazia mais barulho, porque não vinha ar. Eu tava assim... E não vinha ar. E eu pensei, não tenho a bombinha aqui. Já começou a me dar uma tontura, porque eu, né, tu fica assim, sem ar, tu fica meio... E daí começou a me dar tontura, e daí logo na minha cabeça vem assim, ora... E eu orei, eu comecei a orar. E eu declarei, em nome de Jesus, eu não aceito isso sobre a minha vida. Eu não aceito ser dependente da bombinha. Em nome de Jesus, eu sou curada agora. E quando eu comecei a orar, e gente, eu não consegui nem falar, sabe? Porque a respiração não deixa, tu tenta puxar o ar, não tem como tu falar, senão tu vai perdendo mais ar. E quando eu comecei a orar, assim, a oração foi saindo tão leve, tão boa. De repente, parecia que eu não tinha subido morro nenhum, porque eu estava totalmente curada. E desde então, não usei mais bombinha, não precisei. Então, Jesus me curou naquele momento, né? Com fé no meu coração eu declarei, e desde então eu fui curada. Então isso é uma das curas físicas. Já fui curada também na coluna, já fui curada até de cólica, né? Então já fui curada de muita coisa assim, física, e também espiritual, né? Também emocional. Eu sou uma pessoa assim muito carente. Já tive momentos de ansiedade, né? De depressão, de solidão. Então, assim, tudo Jesus foi me curando, sabe? Tudo Jesus foi transformando na minha vida, assim, limpando, e foi me mostrando que ele era real, né? E quanto mais eu conhecia ele, mais ele ia limpando, e mais eu ia sendo curada, sabe? Porque Jesus, ele se importa, né, com nós, assim. Os mínimos detalhes. Isso. Então eu já fui curada de muitas formas, assim, emocionalmente, principalmente, assim, de amor, sabe? De cuidado, de fé, sabe? Como eu sou uma pessoa muito carente, sou uma pessoa muito chorona. Então Deus também foi me fazendo mais forte, né? A gente tem passado aí, eu e minha família, algumas coisas com meu pai, né?
E Deus tem me tornado forte, sabe? Mais do que eu imaginaria, assim, que eu poderia ser, sabe? E eu creio que Deus está fazendo isso tanto na minha vida como na vida deles. Então Deus vai nos curando, Deus vai nos abençoando conforme a gente vai caminhando com Ele. O propósito de Deus, eu creio que é nos transformar em pessoas melhores e até para trabalhar na nossa vida para que a gente possa ajudar outras pessoas também. Isso. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu estava falando para essa pessoa que o que eu falo de Jesus eu não aprendi assim de ontem para hoje. Isso. Eu aprendi nesses 14 anos que eu convivo com Jesus. O que eu falo é real, eu falo o que eu vivo. Isso. É a minha vida que eu falo aqui. Às vezes as pessoas me conhecem, vão dizer, mas a Marinete tem esses defeitos, tem isso, tem aquilo. Tenho, sim, eu sou falha. Mas eu Todos prego nós. a palavra de Deus, porque Deus ele é bom e ele é perfeito. Eu não sou, mas ele é. É tudo Ele. É tudo só ele. O que eu só Ele. o que eu tenho de bom vem dele. E Jesus é muito bom. Maravilhoso. É maravilhoso. Não, eu até agora, tu estava falando, eu estava me lembrando de algo de um tempo atrás, quando eu fazia programa de rádio na Rádio Estúdio FM. Eu ia lá na estúdio, tinha uma outra pessoa que pregava a palavra e eu ia cantar um louvor. Era a participação que eu tinha na rádio. Depois, essa pessoa começou a me dar uma oportunidade para fazer umas meditações, algo bem... falar uma palavrinha. E eu me lembro que eu tinha esse desejo, eu convidava muitos irmãos da igreja, porque eu tinha esse desejo muito forte dentro de mim de bater papo sobre Jesus. E agora a gente estava aqui na mesa batendo papo e tipo Jesus me revelando, olha, o teu presente está aqui. Eu nunca tinha pensado nisso. E era algo que eu tinha dentro do meu coração. E mais uma vez o versículo se confirmando na minha vida. Agrada o Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E às muito vezes, bom, né? Sentar assim e dividir, falar sobre Jesus. falar sobre Jesus. A gente podia ficar aqui durante horas, né? É muito legal. Eu gostei. É bom. Então, para encerrar nossa entrevista, que a gente tem um tempo limitado, eu quero que tu fale uma palavra para pessoas assim que até conhecem Jesus assim de ouvir falar, né? Jesus é muito bom, tal, sabem que Deus é bom, mas às vezes as pessoas têm um certo medo dessa profundidade. Esses crentes dizem que Jesus fala, que não sei o quê. Eu, na minha opinião, acho que são tudo louco, porque era o que eu pensava também. Sim. Então, assim, o que tu diz para essas pessoas que têm esse medo de se aprofundar em Jesus? Bom, se você ainda não conhece Jesus, é o melhor conselho que a gente pode dar na vida, é que você conheça Jesus, que você tenha esse relacionamento, essa intimidade, para que você conheça Deus, né? Conheça Ele como seu Pai, conheça Ele como seu amigo, como seu conselheiro, como seu Deus, o seu Senhor. Então, se você não conhece a Ele, comece a conhecer, né? São passos, são processos e Jesus vai se revelando, né? Para cada um de forma específica, conforme aquilo que existe no nosso coração que precisa ser satisfeito por Jesus. E se você conhece, às vezes, de ouvir falar, a Bíblia fala, tu falou sobre medo, né? A Bíblia fala que Deus, ele lança fora todo medo, né? Então não tem por que a gente ter medo diante da pessoa que mais protege as nossas vidas. Diante da pessoa que mais, sabe, eu me impressiono assim que as pessoas têm medo tipo assim, não tem medo de coisas ocultas, né, de, às vezes até coisas ruins, né, não tem medo disso, tem medo de Deus, mas é Deus, né, o nosso Pai, não precisa ter medo dele, né, pelo contrário, se aproxime dele, e quanto mais você vai se aproximando dele, mais ele vai se mostrando um Deus e um Pai tão amoroso, que cuida de você, que te protege, que quer ter um relacionamento contigo. E como você faz isso? Como você conhece a Deus? Primeiro, comece lendo a Bíblia.
Comece lendo ali Jesus e os passos dele aqui na terra, né? O Novo Testamento. Por que ele veio aqui? Ele morreu por sua vida, ele morreu por nós, né? Então a gente precisa conhecer ele, a história dele aqui, para que então a gente possa conhecer ainda mais. Então leia a Bíblia, comece lendo a Bíblia. A Bíblia é um livro antigo, a Bíblia é difícil de ler. Não é, né? Aos poucos, conforme tu vai lendo, Jesus vai revelando e vai te mostrando. Tu vai querer ter mais sede, mais fome de ler a Bíblia. Então leia a Bíblia, ore, tira um tempo a sós, onde tu fique só com Jesus, né? É muito importante porque às vezes a gente só ouve falar de Jesus, mas a gente não vai de fato à fonte, que é Jesus, né? Então a oração é isso, a gente tirar esse tempo de solitude, não é solidão, né? Mas é um momento específico só com Jesus, onde tu faz as orações, onde tu agradece, onde tu pede aquilo que tu precisa, mas também onde tu ouve, né? Porque é o relacionamento de troca, uma intimidade que tu tá criando ali. Então, leia a Bíblia, ore e também jejue, né? Se alguém não sabe o que é jejum, de maneira mais prática falando assim, é um tempo que tu vai se abster de comer algumas coisas para que a tua carne se enfraqueça, para que teu espírito se fortaleça, para que realmente tu possa conhecer ainda mais de Deus. E eu sei que para alguns, né, ouvindo pode ser, que coisa mais cafona, que coisa mais, né, eu não vou fazer isso. Mas, gente, conhecer Jesus é o básico da nossa vida, né? No final, tu vai pra onde? Só tem 2 lugares. Ou o céu ou o inferno. Né? E claro que a gente não vai pensar, tu vai pro inferno. Não, mas Jesus, ele quer te conhecer, porque ele tá de braços abertos, né? Esperando cada um de nós lá no céu para nos receber, para viver a vida eterna com ele. Então Jesus morreu justamente por isso. A Bíblia fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, né, para todo aquele que nele que não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele está esperando cada um de nós de braços abertos para ter esse tempo de relacionamento, para ter essa intimidade com nós, para nos ter, né, perto dele e nós termos a ele, assim. Então, conheça Jesus, não tenha medo, se jogue, se aprofunde, você vai ver quão maravilhoso, incrível, sensacional que é estar na presença dele, viver com ele, conhecer ele. Eu não me imagino longe dele, nunca vou me imaginar, porque ele é meu pai, né? Eu amo ele. Isso. E ele me ama. É muito bom. Eu queria falar um pouco, enquanto eu ouvia a Patrícia falando, eu me lembrei de algo que veio na minha memória hoje de manhã. Que, falando de mim também, eu pensava assim, quando eu não conhecia Jesus mais profundamente, eu pensava, eu não quero ser crente, na verdade, essa era a palavra que eu imaginava, porque eles não podem fazer nada, eles não podem beber, eles não podem fumar, eles não podem isso, não pode aquilo. Na verdade, tudo se pode, mas nem tudo nos convém, isso é o que diz a palavra. Então isso é algo que a gente não precisa temer, como a Paty estava falando, a gente não precisa ter medo. Eu vou ir lá na igreja, o pastor vai começar a implicar comigo com... Não, ninguém vai falar nada, é o Espírito de Deus que vai nos convencendo. Então eu não faço esse tipo de coisa porque o meu espírito não aceita. Ninguém me mandou parar, ninguém nunca vai mandar. É o Espírito de Deus que nos convence. Jesus Cristo, ele morreu, ele deixou o Espírito Santo que nos convence do juízo e da justiça e de todo o pecado, daquilo que nós precisamos melhorar. Então essa é a entrevista que nós temos para hoje e eu espero que você tenha gostado, eu espero que Deus tenha falado contigo através dessas palavras. E tem algum comentário aí que a gente possa ler? Depois a gente vai estar passando mais para a Patrícia, que ela vai estar orando também no final. Amém. Pode deixar ali os pedidos de oração que nós vamos orar no final. Se tem comentários, vocês podem ler. Tem comentário da minha mãe. Olha aqui, a Patrícia vai ler os comentários, então? Pode ler, Posso Patrícia. Ler? Pode. Tem a irmã Neuci, que deu a paz do Senhor.
deu um glória a Deus também no meio ali. A Jéssica do Amaral colocou: parabéns, gurias. Cada dia mais o programa tá maravilhoso. Beijos, amo vocês. Voem alto. Obrigada. Amém. E a minha mãezinha linda. Beijo, mãe. Te amo. Sempre quis fazer isso. Eu botou assim: orgulhosa da minha filha, uma bênção com ela. Aprendi a conhecer a Jesus e leio a Bíblia sempre. Amém. Olha ali. São esses os comentários, então? É isso aí. Tá, então para você que está acompanhando, você pode também deixar ali um pedido de oração. No final, a gente vai estar lendo e orando pelo seu pedido. E agora, então, a gente vai trazer mais um louvor. Esse louvor a Adriane cantou semana passada, as pessoas gostaram desse louvor. E ela vai estar trazendo mais uma vez, é um louvor mais antigo, um louvor da harpa. A minha mãe gosta muito desse louvor, eu acredito que a minha mãe está escutando lá no Pilão Alto, a Elcira Cardoso de Souza, lá é o meu pai, José Romário. Eles sempre escutam aqui a nossa live. Um abraço lá para eles. E a Adriane vai estar trazendo mais uma vez o... Como é que é o nome desse louvor? Eu ainda não sei. Solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau, eu não sei se é esse o nome, mas é esse o louvor, eu também então. não sei, mas é o que está escrito lá no letras. Ah, tá. Então tá. Então vamos ouvir o louvor da harpa Solta o Cabo da Nau. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da
pois com ele seguro serás. Isso aí, de volta mais uma vez com a nossa live Frutificando na Videira. Nós temos também aqui hoje que está acompanhando o esposo dela, Thaís. A Thaís tem um testemunho muito lindo que ela já deu aqui também nessa mesma mesa redonda aqui conversando com a gente. Tem um testemunho, pode conferir lá no YouTube. A gente tem um canal no YouTube, qual essas lives também passam lá. Eu te convido a se inscrever lá no nosso canal, dar uma força lá para o nosso canal no YouTube. E essas lives estão todas lá, tem várias lives lá já no YouTube, postadas lá para você nos acompanhar. E agora eu quero estar trazendo uma breve meditação, bem rapidinho, depois a gente vai estar passando para uma oração final. E eu te convido a abrir a Bíblia, se você tem uma Bíblia, ou outra hora que você tem alcance a uma Bíblia, vai lá em Mateus, no versículo 6, no 43 e 45, a palavra diz assim: a árvore boa não dá frutos ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas, pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então a palavra de Deus, ela nos ensina a ter muito cuidado com o nosso coração. O nosso coração, a palavra de Deus diz que ele é enganoso. Ele é mais enganoso que o próprio Satanás. A palavra de Deus diz também que Satanás ele é o pai da mentira. Mas o nosso coração ele é mais enganoso que o próprio Satanás. Então a gente não deve dar ouvidos ao nosso coração, porque aqui a palavra está dizendo que a boca fala aquilo que o coração nosso está cheio. Eu estava escutando a Patrícia falar ali, ela se emociona quando ela fala de Jesus, e porque o coração dela está cheio do Espírito de Deus, da palavra de Deus. Mas a pessoa que ela convive num meio, porque tudo isso que a Patrícia tem, que as pessoas que têm essa intimidade com Jesus têm para falar coisas boas, isso não veio do dia para a noite, como a Patrícia falou. Isso é algo que é sementinhas que vão sendo plantadas dentro do nosso coração com a palavra de Deus. Então aqui a palavra está dizendo que a árvore boa, ela não pode dar frutos ruins. Porque quando a gente conhece verdadeiramente Jesus, ele vai plantando essa semente do amor dentro de nós. E o amor de Deus ele não é algo como o amor do ser humano. O amor do ser humano ele é algo sentimental. Eu gosto. O amor de Deus ele não é assim. O amor de Deus ele é atitude. Então, quando nós temos o amor de Deus plantado dentro do nosso coração, nós não conseguimos semear uma semente má. Não que a gente é perfeito, mas a gente nunca mais vai conseguir pecar da mesma forma como pecava sem conhecer Jesus, sem o Espírito de Deus dentro de nós. Por isso que a palavra diz que a árvore boa não dá frutos ruins, assim como a árvore ruim também não pode dar frutos bons. É impossível. Lá em João, no capítulo 15, lá tem uma passagem que diz que tudo que nós temos vem de Jesus. Nós não conseguimos frutificar sem estar nele. Jesus ele se assemelha a uma parreira, o pé da uva ali, que sem ele nós não conseguimos. Ele é a planta e nós somos os ramos. Nós não conseguimos frutificar longe de Jesus. Então a pessoa ela pode até ser boa, ela pode ser uma pessoa, às vezes as pessoas dizem assim, aquela pessoa é tão boa
que só falta ter Jesus, só falta ser crente. Mas então falta tudo. Porque tudo que nós temos verdadeiramente de bom vem de Jesus. E a gente conhece verdadeiramente uma pessoa quando ela está passando numa dificuldade, por um atrito. Porque aqui, no final dessa passagem, a palavra diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando a gente passa por uma dificuldade muito grande, é ali que a gente revela quem a gente é. Então, se ali naquele momento de dificuldade a gente só solta palavrão, só solta coisa ruim, é aquilo que verdadeiramente nós temos dentro de nós. Mas se no momento de dificuldade, mesmo estando em dificuldade, a gente consegue passar algo bom para outras pessoas, é porque aquilo que está dentro de nós é Cristo que está plantado, porque nenhum ser humano é bom por si próprio. A palavra diz que bom, o próprio Jesus, quando chamaram ele de bom, ele disse: bom é o meu Pai. Nem ele se considerou bom. Então, nenhum ser humano é bom. O que nós temos de bom vem de Deus. Então, a minha reflexão de hoje é para que você deixe Jesus semear essa semente dele, do Espírito, do amor verdadeiro, o amor de Cristo, aquele amor que age com atitude, que mesmo na hora da raiva, a gente ainda assim tem atitudes de amor com o nosso próximo, a gente aprenda a se colocar no lugar da outra pessoa. E isso vem de Deus na nossa vida. Amém? Eu acredito que essa palavra tenha falado ao teu coração. E agora a gente vai estar passando então para o momento final da nossa live, um momento de oração. Tem mais algum comentário, mais algum pedido de oração aí? Não. Não tem? A Richelle colocou amém enquanto tu falava. Amém. Eu creio que muitas pessoas ainda vão olhar essa live, então eu peço que você que está acompanhando, compartilha, fala para outras pessoas, comunica que tem uma palavra de Deus abençoada, porque o mundo precisa ouvir falar do amor de Deus. O amor de Deus é o que nós precisamos nesses últimos tempos, nos dias de hoje. O mundo está cheio de caos, cheio de problemas, e o amor de Deus é a única forma que nós temos de trazer paz para o nosso coração. Eu vou começar então fazendo uma oração e depois a Patrícia termina, pode ser assim? Pode. Alguém mais de vocês querem orar? Não, né? Todo mundo quietinho ali atrás, né? Tá cheio de gente aqui, mas tá todo mundo bem quietinho. A Thaís tá lá com a cara de cansada, trabalhou o dia inteiro, mas tá ali firme. Isso é bom, Deus se agrada muito, Deus vai abençoar muito ela por isso. Amém. Aí. Amém. Então vamos orar então. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Deus, em primeiro lugar por estar aqui nessa noite. Nós te agradecemos, Deus, por ter o privilégio, Senhor Jesus, de estar aqui falando da tua palavra, derramando, Senhor Jesus, semeando a semente que o Senhor colocou no nosso coração, e hoje nós podemos, Deus, estar semeando para outras vidas, Deus, que precisam de ti, Deus. Nós colocamos, Senhor Jesus, famílias na tua presença, colocamos mães, pais, colocamos, Senhor Jesus, pedimos que o Senhor traga paz para os corações nessa noite, aqueles corações que estão aflitos, Deus, aquelas pessoas que não têm esse entendimento de te conhecer. Eu peço, Deus, que o teu Espírito Santo seja derramado, Deus, sobre os corações nessa noite. Pessoas, Deus, que estão sofrendo aquela dor na alma, que na hora que essa pessoa estiver chorando, Deus, que o Senhor colha todas as lágrimas e que o Senhor revela, Deus, a tua vontade a esses corações, Deus. Eu oro, Deus, por pessoas que estão sentindo dor física, Deus, que estão clamando, Deus, por um alívio. Eu peço, Deus, que o Senhor derrama do teu alívio, da tua cura, Deus, sobre toda a enfermidade, sobre todos os pedidos de oração, Deus, que estão sendo colocados na tua presença, Deus. Eu peço que o Senhor derrama, Deus, da tua graça, da tua bênção, para que o teu nome seja conhecido e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, em nome de Jesus, eu oro nesse momento por cada vida, Jesus, que vai olhar essa live, que está olhando nesse momento.
Eu oro, Jesus, para que cada uma seja tocado no seu íntimo, Jesus, para ter um relacionamento contigo, para te conhecer ainda mais. Toca nesse momento em cada vida, Jesus, gerando, Senhor, desejo e vontade de te conhecer. Toca na mente de cada um, Jesus, renovando, transformando. Aumenta a fé de cada um, Jesus. Toca com o teu amor, com a tua graça, Senhor, e abençoa a vida de cada um para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos, te entregamos todas as coisas, Jesus. Nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos pela tua bondade nas nossas vidas. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor ainda fará, Jesus. Abençoa a família de cada um, Senhor. Abençoa o lar, que seja um lar de graça, um lar de alegria, um lar de paz. Abençoa a família, Senhor. Que em nome de Jesus, onde há um enfermo, que tu possa tocar, Jesus, curar nesse momento. Que toda enfermidade vá embora em nome de Jesus Cristo. Se tem alguém cansado, Jesus, que tu possa renovar as forças nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Todo, Jesus, pensamento que não provém de ti, todo mal, Senhor, que não provém de ti, na vida de cada um que assiste, Jesus, toda obra das trevas, todo mal, nós expulsamos agora em nome de Jesus Cristo, e nós declaramos sobre cada vida, Jesus, mais da tua presença, mais do teu Espírito, Jesus, mais da tua bondade, Senhor. Toca em cada vida, Senhor, transformando, curando, libertando, Jesus, que eles possam encontrar em ti a verdadeira alegria, que possam encontrar em ti, Jesus, a verdadeira paz, que possam encontrar em ti, Jesus, o verdadeiro amor, Jesus, que cada uma dessas vidas seja tocadas neste momento por ti, Jesus, que possam ter uma mudança na sua vida, Jesus. Faz algo novo na vida de cada um, Senhor, e enche com mais de ti, Senhor. Assim nós oramos, nós entregamos tudo e nós te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos dando sequência agora, finalizando então a nossa live. Então vou deixar aqui os últimos recadinhos para você que está nos acompanhando. Eu te convido mais uma vez a compartilhar essa live, a falar para as pessoas que dessa palavra de Deus. E quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui mais uma vez. Quarta-feira que vem já temos uma convidada especial, que é a Daia Petri, que vai estar aqui. Quer falar mais um pouco? Sem a cara falar uma coisa. Ah, tá. É que eu gostei de mandar recados. Ah, tá. Então aproveita o momento. Aproveitar, né, gente? Não é sempre, né? Quero mandar um beijo pra minha família. Eu mandei só pra minha mãe antes, né? Vai que é? meu pai e minha irmã estão me assistindo, né? Beijo, É. família, amo vocês. Meu marido, te amo também. Deu, pronto. Ai, ai. Tem como olhar ali todas as pessoas que acompanharam a live? Vamos A gente ver. manda um abraço para todo mundo ali. Abraço a todos que nos acompanharam até o fim. Vocês são uma bênção. É isso aí. Quarta-feira que vem a Daia Petri vai estar aqui com a gente. Vocês não podem perder, não gente. podem perder. Ela é famosa. E assim, ó, para você que conhece a Daia Petri hoje, aqui a gente vai esmiuçar lá do comecinho da Daia Petri, de onde Jesus tirou a Daia Petri, onde ele colocou a Daia Petri. Então, semana que vem vai ter um grande testemunho de cura de depressão. Amém. Então, não perca semana que vem. Muito Amém. Posso falar? Quem bom. Pode assistiu? falar quem assistiu. Tá. Jéssica do Amaral, Thaís dos Reis, Délia Reis, Leonira Schwinger, Sônia Benâncio, Neuci Fátima, Diego Garcia, Geuci Eckert, Cleusa, Regina Belo, Gilslaine, Ritiele, Adriana Cardoso, Ali Cereza, Laírton Silva, Vidra Sariaquário, Lu Santos, Nara Bonzanini e Franciele Duarte. Olha aí, glória a Deus. Amém. Um monte de gente está ali olhando, né? Então, Faltou gritar presente no chamado. é isso aí. Então, um abração para todos vocês que nos acompanharam e uma boa noite. Até a próxima quarta-feira.